O que acontece quando você ora deitado? 12 milagres sagrados revelados na Bíblia. Na pequena cidade de São Bento, onde as serranias abraçavam o céu, Joaquim sempre acreditou que a fé tinha o poder de mover montanhas. Com 45 anos, sua ligação com Nossa Senhora Aparecida era profunda. Um amor que transbordava para sua família e para aqueles que o cercavam. No entanto, quando Maria, sua esposa amada, foi diagnosticada com uma doença terminal, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. As orações fervorosas que antes enchiam a casa agora pareciam gritos de desespero. Na capela da cidade, uma luz dourada iluminava os rostos dos fiéis que, em vigília, pediam por um milagre. Mas murmúrios de incredulidade começavam a surgir. Como pode ser? Questionavam uns aos outros. Ela não merece isso. Joaquim, angustiado e perdido entre a dor e a esperança, decidiu que precisava fazer algo diferente. Ele se lembrou das palavras de um antigo pastor. O que acontece quando você ora com sinceridade, mesmo deitado? E foi assim que, em um momento de silêncio e entrega, ele decidiu se deitar. Com o peito apertado e lágrimas escorrendo pelo rosto, implorou a Deus. Nesse breve instante, enquanto o mundo ao seu redor ficava em silêncio, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa envolveu Joaquim, como se uma aurora celestial estivesse sendo revelada apenas para ele. Ele sentiu a presença divina fluir através de seu corpo, preenchendo cada fibra do seu ser com uma paz inexplicável. Ali, deitado e rendido, ele viu uma visão. As mãos de Nossa Senhora, estendendo-se e tocando sua alma angustiada. Ele percebeu que a cura que tanto desejava não era apenas sobre Maria, mas uma transformação para toda a cidade. A responsabilidade cresceu imensa dentro dele. Ao longo dos dias, enquanto a cidade fervilhava em orações, os sinais começaram a aparecer. Maria, que antes estava quase sem forças, começou a levantar-se da cama. Os médicos estavam perplexos, as notícias se espalharam como fogo em palha seca e a esperança ressurgiu no coração de São Bento. Joaquim, agora repleto de fé renovada, convocou todos para um encontro de oração. Ele compartilhou sua experiência de como orar deitado havia mudado não só sua perspectiva, mas também seu espírito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A oração coletiva se tornou um elo entre eles, e um sentimento de unidade começou a florescer. Mas nem todos estavam satisfeitos. Alguns cidadãos começaram a questionar, lançando dúvidas sobre o que estava acontecendo. A tensão se instalou e Joaquim se viu dividido. Ele lutaria apenas por Maria ou por toda uma comunidade que parecia encontrar esperança nas palavras de um homem simples. O clima se tornava elétrico, como um trovão rugindo ao longe. À medida que o sol se punha, o horizonte se iluminava com possibilidades, mas o futuro permanecia nebuloso. Joaquim sabia que a verdadeira cura ia além de sua esposa. Estava entrelaçada na renovação espiritual de São Bento. E enquanto as vozes se erguiam em adoração, uma nova pergunta emergia nas mentes de todos. O que o próximo dia traria? O que estava por vir nas mãos de Deus e na jornada de fé de Joaquim? Enquanto a lua despontava no céu estrelado, destacando-se como um farol na escuridão, Joaquim sentiu a força da comunidade pulsar ao seu redor. Cada noite, a capela se tornava um ponto de encontro, um lugar sagrado, onde as almas se uniam em fervor.
As vozes que antes se elevavam em murmúrios, agora se tornavam cânticos harmoniosos, como um coral de anjos tocando os corações dos presentes. Naquela vibrante noite, o ar estava carregado com uma expectativa deliciosa. Joaquim subiu ao altar pequeno, mas cheio de significado. Ele olhou profundamente nos olhos de amigos, vizinhos e até de estranhos que ali estavam. O milagre que começou com Maria é apenas o começo. O que Deus está fazendo aqui é maior do que nós mesmos, declarou, tentando conter as lágrimas que ameaçavam correr em seu rosto. À medida que suas palavras reverberavam, os corações se aqueciam. O poder da oração coletiva é inigualável. A fé não é apenas um ato solitário, é um mover espiritual que une e fortalece, exclamou, sua voz ecoando na capela. Ele se lembrava da luz que o envolvera em sua oração deitado e ansiava que todos pudessem experimentar essa presença divina. Mas no canto da sala, um grupo de céticos se entreolhava com expressões sombrias. Só se pode esperar um milagre se houver evidência, um deles murmurou, quebrando o clima de fervor. Joaquim percebeu o desafio. Era a hora de confrontar as dúvidas e medos, não apenas em nome de Maria, mas pela vida pública de sua cidade, que agora estava em jogo. Seja qual for a sua dúvida, eu te convido a experimentar, gritou Joaquim, sua voz ressoando com fervor. Vamos orar juntos, de joelhos ou deitados, como cada um sentir no coração. Vamos pedir a Nossa Senhora que mostre que o impossível pode acontecer. A congregação hesitava, mas pouco a pouco as pessoas começaram a se mover. Algumas se ajoelharam em humildade, enquanto outras começaram a se deitar no chão, um gesto de rendição. Com isso, a capela se transformou em um espaço de liberdade. As orações se elevaram, misturando-se em um cântico de confiança e espera. O Espírito do Divino parecia flutuar entre eles, e a atmosfera carregava uma eletricidade pura. Joaquim fechou os olhos e deixou-se levar pela energia que pulsava em seu peito. Ele sentiu a presença da Mãe, sentiu que ela escutava não apenas as súplicas individuais, mas também reverberava através da unidade daquela comunidade. E enquanto oravam, um brilho suave tomou conta do recinto, como uma brisa celestial que acariciava os rostos. Murmúrios de surpresa e temor se espalharam quando uma sensação de cura começou a invadir os corações. Joaquim percebeu que não era apenas sobre a cura física de Maria. Tratava-se da cura das almas que estavam quebradas, cansadas de dúvidas e incertezas. Nesse momento mágico, a porta da capela se abriu lentamente. A luz prateada da lua iluminou um novo visitante. Um homem de aparência cansada, mas com os olhos brilhantes de esperança. Ele parou na entrada, observando aquele espetáculo de fé e amor. Joaquim sentiu uma onda de compaixão por ele, percebendo que sua história poderia estar prestes a se entrelaçar com a de São Bento. Quem é aquele homem? Pensou Joaquim. Ao mesmo tempo, sua mente se enchia de perguntas. Seria ele mais um que buscava auxílio ou um novo desafio a ser enfrentado? A história de fé ainda estava se desenrolando e novos caminhos se abriam diante deles. O que aquele homem traria para a cidade? O que Joaquim decidiria em seu coração, agora que o destino de todos estava mais entrelaçado do que nunca? As respostas começavam a se formar, mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. A capela esteve em um silêncio profundo, mas repleto de expectativa. O homem que entrara, agora com um passo hesitante e sem surto de preparação em seu coração, começou a se aproximar do altar. Joaquim, ainda tomado pela atmosfera exaltante da oração coletiva, sentiu que algo significativo estava prestes a acontecer. Os olhares se viraram para ele, como se todos percebessem que aquela figura desconhecida carregava consigo um desvelo que ainda não tinha sido revelado. O homem respirou fundo e, em um gesto que demonstrava fragilidade e coragem, pediu o microfone. "Meu nome é Miguel", disse, sua voz trêmula, mas cheia de sinceridade.
Eu não vim aqui por acaso. Afinal, eu não sou um homem de fé. Estava perdido, buscando por respostas, enquanto carregava dores profundas. Os rostos da congregação se transformaram em expressões de empatia. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Ele entendia aquele sentimento. Todos ali tinham suas próprias lutas, suas próprias feridas. Alguns estavam ali em busca de cura, enquanto outros progrediam na estrada da dúvida. Olhando para o brilho da lua, me lembrei de um momento da minha vida que há muito havia se apagado. Continuou Miguel, sua voz embargada. Eu costumava orar deitado em meu quarto. Detalhadamente, pedi a luz para minha alma, mas conforme o tempo passou, perdi minha conexão. A dor tornou-se insuportável e deixei a fé escorregar por meus dedos. Hoje, ao vê-los aqui, me pergunto, será que ainda há esperança para mim? Joaquim sentiu a sua própria história ecoar nas palavras daquele homem. A fé tem caminhos misteriosos. Às vezes, nos perdemos para que possamos reencontrar algo ainda mais valioso, murmura para si mesmo. Enquanto Miguel compartilhava sua dor, a capela se tornava um espaço sagrado, mais uma vez, unindo todos em um só bater de corações. As pessoas se entreolhavam, e aquelas lágrimas que em um momento eram de temor, agora eram de esperança. Joaquim, percebendo que a atmosfera de espiritualidade estava se intensificando, tomou coragem e fez uma proposta. Vamos unir nossas vozes, Miguel. Vamos juntos elevar uma oração que clame pela sua restauração. Se você se permitir, Deus pode devolver à luz a sua vida. À medida que as vozes começaram a levantar-se novamente, uma corrente inquebrável se formou. Cada pessoa na capela se unia àquela busca por milagres e transformações. O impacto coletivo era palpável, e Joaquim sentiu uma alegria inexplicável brotar dentro de seu peito. Ele viu Miguel fechar os olhos, suas feições relaxando em meio às orações. Nesse momento, um brilho singular irrompeu na capela, como se a própria Mãe de Deus estivesse ali, emanando amor e compaixão. Vários começaram a sentir ondas de calor, uma paz que os envolvia como um manto. Mas no meio daquela sensação celestial, uma voz mais alta parecia ecoar nas mentes de todos. E se você não se permitir transformar? E se, apesar da fé, você se deixar levar novamente pela dúvida? Joaquim ficou atordoado com a interrogação que se formara no ar. Aquela pergunta sussurrada pairava. Ele olhou para Miguel, que agora estava em um profundo momento de contemplação. O que poderia surgir da noite e das orações? O quanto o zelo genuíno da comunidade poderia mover a alma de um homem? A atmosfera pulsava, e a resposta a essas perguntas ainda dançava entre eles como uma brisa leve. O que realmente aconteceria se Miguel se entregasse a essa fé renovada? E se, após os milagres, houvesse ainda mais desafios à sua espera? As respostas esperavam ansiosamente para serem reveladas. A capela pulsava em um ritmo único, seus membros de coração aberto parecendo reverberar a temática da entrega. A energia estava palpável, e Miguel sentia cada nota daquela sinfonia de fé. Suas inspirações se tornavam mais profundas, e enquanto os olhos de todos estavam fixados nele, uma nova emoção começava a brilhar em seu interior. Eu não sei como me deixar levar, Miguel confessou, a voz agora mais firme. Como posso ter a coragem de acreditar novamente se já caí tantas vezes? Suas palavras ressoaram, ecoando a dúvida que muitos enfrentam em seus momentos de fraqueza. Neste instante, Joaquim sentiu que a resposta poderia vir não apenas do coração de Miguel, mas da própria comunidade. Às vezes, precisamos de um empurrãozinho, ele disse, quase como um sussurro, mas com a firmeza de alguém que sabe do que fala. Que tal compartilharmos experiências? Cada um de nós aqui já enfrentou um vale escuro. Vamos lembrar do que nos trouxe até aqui? Uma mulher próxima, com olhos cheios de carinho,
levantou a mão. Acredite, Miguel, eu também estive perdida. Havia um tempo em que eu não via saída, mas foi numa manhã qualquer, em meio a dores e medos, que decidi parar de lutar sozinha. Pedi ajuda e a luz começou a entrar na minha vida. Suas palavras, uau, eram como gotas refrescantes em um deserto de incertezas. Incentivados, outros começaram a falar. Histórias de superação, encontros com Deus em meio à angústia e mensagens de esperança começaram a se entrelaçar no coração da capela. Joaquim observou Miguel, que agora mergulhava em reflexões, ouvindo a cada relato uma nova possibilidade de transformação. A intensidade espiritual era quase visível. Havia uma luz suave vindo dos rostos e das mãos levantadas, como se todos ali se transformassem em lâmpadas brilhantes, refletindo o amor divino. Joaquim percebeu que um novo milagre estava se formando, não apenas o de Miguel, mas um coletivo, um renascimento espiritual. E se a pergunta não for se posso, mas se eu quero, Joaquim continuou, permitindo-se ser um instrumento da fé que pulsava no ambiente. O Pai está aqui, Miguel. Ele não espera perfeição, mas autenticidade. Um coração quebrantado é o que ele busca. Abre o seu coração e deixa que a graça flua. Os olhares se voltaram novamente para Miguel. Ele estava imerso em suas emoções. Desviando os olhos, sentia a temperatura do ambiente mudar, como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando através daquele momento. Miguel, Joaquim disse, não se preocupe com o que poderia ser ou com os erros do passado. O que importa é que você está aqui agora. O seu desejo de mudança já é um testemunho de fé. E nesse momento, uma onda de paz envolveu Miguel. Ele fechou os olhos e começou a respirar de um jeito diferente. Cada inspiração parecia levar consigo uma parte da dor, enquanto a esperança se instalava em seu peito. Era como se flores novas começassem a brotar numa terra outrora árida. Eu quero! Disse Miguel repentinamente, suas palavras saindo quase como um grito de alívio e determinação. Quero permitir a luz de Deus entrar na minha vida. Quero ser transformado. Os aplausos ecoaram em meio à capela, e a adoração começou a crescer, unindo as vozes em uma melodia que parecia tocar o céu. Joaquim não conseguia conter as lágrimas. O que ele via diante de si não era apenas a transformação de Miguel, mas a força de um grupo unido em um propósito divino. Mas antes que aquela alegria pudesse se estabelecer plenamente, uma dúvida silenciosa começou a crescer. E aquela voz sussurrante retornou questionando. E se a batalha não acabar aqui? E se, após esse renascimento, Miguel encarar novamente as sombras do passado? Joaquim respirou fundo, sentindo a tensão na atmosfera. O que viria a seguir? Como Miguel enfrentaria os desafios que o aguardavam? As respostas ainda dançavam nos ares de expectativa, ansiosas por serem reveladas. Miguel sentia a energia da capela pulsar como um coração vibrante. A música ainda ressoava em seus ouvidos, mas havia agora um novo compasso. Era o ritmo da renovação, da entrega. Ele olhou em volta e viu rostos que, por um momento, pareciam simbioses de luz e amor. A adoração subia aos céus, e as vozes se entrelaçavam como um céu repleto de estrelas. Contudo, uma sombra pairava sobre seu coração. As palavras de Joaquim reverberavam. E se a batalha não acabar aqui? O medo da fragilidade começou a sussurrar. Ele lembrava de suas quedas, das vezes em que tentou mudar. Mas a vida e suas lutas pareciam sempre encontrar um jeito de derrubá-lo. Não deixe seu amanhã ser regido pelo medo de ontem, uma voz familiar disse. Era Clara, uma amiga do grupo. Ela tinha o espírito tranquilo e a sabedoria de quem já tinha enfrentado tempestades. Miguel, cada dia é uma nova oportunidade. Você pode escolher agora como enfrentar seus desafios. Os olhos de Miguel se fixaram em Clara, buscando apoio naquelas palavras.
Havia algo a mais no que ela disse, como se cada desafio fosse uma oportunidade de um novo milagre. Você não está sozinho, ela continuou. Estamos juntos nessa jornada. Cada um aqui é uma testemunha do que o amor pode fazer. O calor daquela declaração se espalhou por Miguel. O medo das sombras perdeu um pouco da sua força. Ele se lembrou das histórias que tinha ouvido antes, das vitórias empenhadas em fé. Como cada parede que parecia intransponível tinha sido, na verdade, uma porta que levava a algo maior. Um fôlego profundo o preencheu e ele decidiu: eu vou lutar e vou fazer isso cercado de amor e apoio. Um murmúrio de concordância ecoou ao redor. As vozes de encorajamento começaram a ressoar novamente. Joaquim, percebendo a mudança nos olhos de Miguel, levantou os braços. Vamos orar por Miguel, que a luz de Deus venha sobre ele, dando força para enfrentar suas batalhas. A congregação se uniu em oração. Cada palavra ardente, levada às alturas, entrelaçava-se em um manto de fé. Miguel sentiu a presença de algo maior, o toque do Espírito que o envolvia como um abraço acolhedor. Mas, enquanto a oração aumentava de intensidade, as dúvidas não desapareceram por completo. A preocupação de Joaquim voltou a assombrá-lo. E se após essa noite de transformação, o medo o pegar novamente pela mão? O que acontece quando as feridas do passado ressurgem? As orações eram o alicerce, mas as sombras do passado eram como lembranças persistentes. Como, afinal, enfrentariam essa batalha contínua? Seria a fé suficiente para vencer os ecos do que um dia foi? Quando o clamor finalmente cessou, houve um silêncio resplandecente na capela. Miguel, com lágrimas nos olhos, sentia a força do apoio, mas a incerteza ainda pairava. Vou precisar mais do que um ato de fé. Como posso realmente crer que essa mudança é minha para manter? Ele pensou. A atmosfera estava carregada de expectativa, e Joaquim, com um olhar intenso, lançou uma pergunta que rompeu a calmaria. Miguel, o que você acha que Deus está te pedindo neste momento? É somente sobre luz ou também sobre sombra? Vamos descobrir juntos. As vozes na capela eram ecoantes, mas o silêncio interior de Miguel se tornava um espaço sagrado. O que ele faria com a luz e a sombra que o cercavam? A resposta estava a um passo de ser revelada, mas ele precisava escutá-las primeiro. Quais revelações aguardavam Miguel e a comunidade na próxima curva de sua jornada? O caminho à frente era misterioso e promissor. Miguel respirou fundo, tentando aquietar sua mente turbulenta. Ele queria acreditar nas palavras de Clara e na força da congregação ao seu redor. Mas era mais fácil sentir a energia vibrante da música do que visualizar a verdade que se escondia entre as sombras do seu coração. O que Deus realmente queria dele? Joaquim se aproximou, quebrando o silêncio que havia se instalado. Miguel, fala comigo. O que tem fervilhado na sua alma? Sua voz era suave, quase como um convite para adentrar em um mundo mais profundo de entendimento. Eu sinto que estou em uma encruzilhada, respondeu Miguel, sua voz trêmula. Quero mudar, mas o passado às vezes é tão pesado, medo, dúvida. Como posso ter certeza de que essa transformação é real? A expressão de Joaquim se iluminou com compaixão. Transformação não é só uma escolha feita em um único instante, é um caminho que se trilha a cada dia. Às vezes, a luz brilha intensamente, e outras vezes, precisamos nos lembrar da luz que sempre esteve dentro de nós, mesmo em meio à escuridão. O grupo ao redor começou a murmurar. Uma onda de apoio fluía entre eles. Miguel olhou em volta e viu rostos conhecidos, amigos que acreditavam nele mesmo quando ele mesmo duvidava. Aquela comunidade era como um farol, um lembrete constante do amor incondicional que Deus tinha por cada um. No entanto, e as lutas que ainda enfrentaremos? Miguel perguntou, a preocupação quase ecoando.
Como teremos a força para seguir em frente quando as sombras voltarem a nos perseguir? Clara, que ouvira cada palavra, aproveitou para se manifestar novamente. As sombras podem ser desafiadoras, mas elas também podem ser professores. O medo muitas vezes nos faz buscar a luz com mais intensidade. Cada luta é uma oportunidade de crescimento. Lembre-se do que está dentro de você, do próprio Deus que habita em seu ser. As palavras dela reverberaram com força, e Miguel sentiu um calor emergir em seu peito. Era como se ele pudesse sentir a luz dentro de si, se aquecendo, se expandindo. Então, o que precisamos fazer agora? Miguel sentiu uma onda de esperança começar a brotar. Precisamos orar novamente, mas desta vez é uma oração de entrega, respondeu Joaquim com fervor. Vamos entregar nossos medos, nosso passado e abrir nosso coração para o que Deus tem para nós, hoje e sempre. Sim, vamos orar mais uma vez. Clara estimulou o grupo. Deixe que a luz entre, deixe seu espírito se libertar das correntes do medo. Miguel fechou os olhos e, junto com a congregação, começou a orar. Ele permitiu que as palavras o envolvessem. Libertação, coragem, amor. Cada frase era como uma âncora jogada nas águas profundas da sua alma. Ele se sentia afundando, mas também flutuando. Quando as orações se tornaram um coro poderoso, Miguel sentiu uma conexão tão forte que quase podia tocar. Era como se as correntes que o prendiam ao passado estivessem se quebrando uma a uma. Ele sabia que a jornada não teria fim ali, mas os passos que tomava naquela noite eram cheios de propósito. Após a oração, um silêncio profundo tomou conta da capela, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. Joaquim então fez uma pergunta que ressoou como um eco divino. Miguel, quais sombras você está disposto a confrontar agora? Qual é o primeiro passo que você sente que deve dar? Miguel hesitou, sentindo a profundidade daquela pergunta. Ele olhou nos olhos de cada amigo ao seu redor e, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente visto, pronto para dar um passo em direção ao novo. Precisava de coragem, de uma direção clara, mas antes que ele pudesse articular uma resposta, um vento suave começou a soprar através das janelas abertas da capela, trazendo consigo um murmúrio sutil que parecia cobrir a todos com promessas de mudança. Foi isso que eu esperava, murmura a voz suave de Clara, enquanto os rostos dos presentes se voltaram para a luz que entrava, um brilho misterioso que iluminava o espaço. O que mais estava por vir? As respostas que Miguel buscava ainda aguardavam por ele. O que viria em seguida poderia ser a chave para a transformação que tanto desejava. Miguel permaneceu em silêncio, seu coração pulsando forte. O vento acariciava seu rosto e a luz que entrava pela janela parecia dançar, como se estivesse chamando-o para um espaço de novas possibilidades. O murmúrio da congregação se transformou em um canto suave, um hino ao Criador que preenchia o ambiente com uma energia palpável. Ele podia sentir a presença de algo maior ao redor, como se Deus estivesse ouvindo cada uma de suas inquietações. Vamos confiar, Miguel. Não tenha medo. Joaquim incentivou, percebendo a hesitação do amigo. As palavras de apoio o cercavam como um abraço, e Miguel começou a entender que aquela era a força da fé compartilhada. Seus receios não te definem, mas seu desejo de seguir em frente, sim, Clara exclamou, enquanto a música se intensificava. Miguel sentiu uma onda de determinação invadir seu ser, como se fosse uma correnteza que o levava para frente, deixando as sombras para trás. Ele não tinha a resposta fácil. A verdade que buscava estava envolta em mistério. Podia quase ouvir a batida de um novo começo dentro de si. E nesse instante, ele tomou uma decisão em seu coração. Estou cansado de lutar contra o que me impede de avançar. Estou pronto para enfrentar minhas sombras, ele disse, a voz agora mais firme. O murmúrio da congregação cresceu, vibrando em apoio à sua declaração.
Era como se um sopro divino tivesse criado um espaço sagrado ali, onde todos podiam testemunhar a transformação. Sim, Miguel, esse é o primeiro passo, Joaquim respondeu, os olhos brilhando de entusiasmo. Agora, tudo o que precisamos fazer é continuar a entregar tudo o que temos a Deus. Vamos juntos. O grupo se posicionou, formando um círculo ao redor de Miguel. Ele sentiu as mãos quentes e encorajadoras de seus amigos, envolvendo-o. Era um ato simples, mas repleto de significado. Naquele momento, ele não estava sozinho. As vozes uníssonas de oração ressoaram ao seu redor, e junto com elas, Miguel começou a sentir um peso se dissolvendo em seu peito. Era um renascimento em cada palavra. Nesse exercício de entrega, suas lágrimas começaram a escorregar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Deus, ajuda-me a ver minhas fraquezas como oportunidades de crescer. Ajude-me a deixar ir tudo que me limita. Ele clamou ao céu, sua voz embargada pela emoção. E enquanto a oração se elevava, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa invadiu o santuário, iluminando cada canto com um brilho quente e acolhedor. Os rostos dos presentes flutuavam em um espectro de alegria e reverência. Era como se o próprio Espírito de Deus entrasse na capela, abraçando a todos com sua força amorosa. Você sente isso? É a presença do Espírito Santo. Clara exclamou, com os olhos brilhando de adoração. Ela levantou as mãos em louvor e, nesse ato, a congregação se deixou levar por um êxtase coletivo. Miguel também levantou as mãos, mesmo sem entender completamente o que estava ocorrendo. Ele se permitiu ser levado pela corrente daquela experiência. O medo que o consumia começou a dissipar-se em meio à luz divina. Mas no fundo de seu coração, Miguel sabia que o caminho à frente ainda estava repleto de incertezas. Este momento maravilhoso era apenas o começo. A verdadeira transformação estava prestes a se desenrolar. Agora, Miguel, Joaquim interrompeu o clima fervoroso com a voz suave. Qual será seu próximo passo? O que você sente que Deus está pedindo de você neste novo capítulo? E aquilo o paralisou novamente. O que Deus realmente desejava dele? Miguel sentiu a carga da pergunta, como um eco distante que reverberava nos recantos mais profundos de sua alma. Seria agora, depois dessa experiência poderosa, que ele poderia encontrar uma resposta única? Ou talvez a verdade que ele buscava estivesse tão próxima, mas ainda assim invisível? A luz que o rodeava parecia prometer respostas, mas Miguel ainda havia um caminho a trilhar que exigiria coragem. Que caminhos ele estaria disposto a explorar? Quais desafios ou bênçãos estavam por vir? O sussurro da eternidade pairava no ar, mas a resposta estava nas mãos de Deus. A luz ao redor de Miguel intensificava sua percepção. Ele podia sentir que cada respiração se tornava mais profunda, mais leve, como se a essência de Deus estivesse em cada partícula do ar ao seu redor. A congregação continuava a louvar, e seus corações pulsavam em uníssono, mas a mente de Miguel estava em um turbilhão de perguntas. Deus, o que você quer que eu faça? Essa indagação ecoava dentro dele, reverberando como um cântico. Mas, no fundo, a resposta parecia sempre escapar, como areia entre os dedos. Ele olhou ao redor e viu os rostos de seus amigos, cada um imerso em oração, com expressões de fé e alegria que refletiam a luz celestial. O espírito daquele lugar era contagiante. Quando seus olhos se encontraram com os de Clara, ele percebeu que ela também estava buscando algo, uma conexão, uma resposta. Havia um entendimento silencioso entre os dois, um convite para mergulhar ainda mais fundo na fé. A música suavemente aumentava, ressaltando a atmosfera sagrada que se formava ao redor deles. Miguel sentiu um bálsamo em seu coração. Talvez a resposta esteja no próximo passo,
pensou enquanto uma visão de um caminho iluminado se formava em sua mente, repleto de flores de luz e esperança. Às vezes, o próximo passo é simplesmente deixar o medo para trás, disse Joaquim, lendo os pensamentos de Miguel, como se soubesse que ele estava tentando se agarrar à luz da verdade. Entregue-se, meu amigo. Apenas confie no que está por vir. Então, como um gesto espontâneo, Miguel levantou os braços e com todo o coração começou a cantar. Suas palavras não eram apenas sons, mas uma entrega plena de sua alma ao Criador. E ao fazer isso, sentiu lágrimas quentes escorregando por seu rosto novamente, desta vez não só de libertação, mas de um reconhecimento profundo de sua vulnerabilidade. A presença de Deus envolvia cada canto da capela, e Miguel começou a visualizar as sombras que o perseguiram, se dissipando como névoa ao sol. Ele não precisava ser perfeito, não precisava ter todas as respostas. A paz que permeava seu ser agora despertava um desejo sincero de seguir a jornada que Deus havia planejado para ele. Mas enquanto a música o envolvia, uma imagem tomou conta de sua mente. Ele viu pessoas, faces desconhecidas, famílias, crianças rindo e chorando, pessoas que precisavam encontrar esperança. A visão o fez perceber que sua jornada não era apenas sobre ele. Seria um chamado para servir, para amar e para agir. Deus, estou disposto a ir, gritou com intensidade, seu coração acelerado pela emoção. Um frêmito percorreu o ambiente e a congregação pareceu responder a esse clamor, como se suas almas estivessem unidas em um mesmo propósito. Sim, Miguel. Clara e outros membros da congregação aplaudiram, suas vozes se misturando em um canto de celebração. Estamos juntos nessa jornada. Vamos descobrir o que Deus está planejando. Uma onda de amor e comunhão envolveu a capela. Miguel olhou ao redor e viu amigos que se tornaram família. Era um rebanho unido, movendo-se em uma mesma direção. Mas ainda havia uma pergunta no fundo de seu ser. Só que, qual é a ação específica que Deus quer de mim? O que isso significa no dia a dia? Essa dúvida persistia, como uma sombra que ainda precisava ser confrontada. Nesse momento, o pastor da congregação se aproximou, com a mão no coração, e disse: Às vezes, Miguel, o que Deus deseja está na simplicidade das pequenas coisas. É na bondade a cada dia, no apoio ao próximo, na oração contínua e na escuta atenta. As respostas virão, se você se permitir seguir. As palavras do pastor penetraram o coração de Miguel. O que ele precisava fazer agora? O que viria a seguir? Havia uma obra a ser realizada, mas como se daria início a essa nova fase? O ar estava carregado de expectativa, e a luz divina ainda dançava ao redor, como se estivesse esperando que ele tomasse essa decisão. Miguel sentiu seu coração pulsar, enquanto as palavras do pastor ecoavam em sua mente. A simplicidade das pequenas coisas. Era isso que ele precisava entender. Ao olhar para a congregação unida em louvor, percebeu que ali não era apenas um momento de adoração, mas sim um início de algo grandioso. Seu espírito se elevava, como uma ave alçando voo rumo ao desconhecido. A música que envolvia a capela tornava-se um hino que clamava por transformação. Com cada nota, uma nova coragem brotava dentro dele. Miguel fechou os olhos e, naquele instante, a visão das pessoas que ele tinha antes foi se tornando mais clara. Aqueles rostos o chamavam. Ele imaginou suas vidas, seus lamentos, e uma urgência cresceu em seu ser. Era preciso agir. Vamos, Miguel, dê o primeiro passo, murmurou Clara segurando sua mão. Tina, a amiga ao seu lado, confirmou com um gesto de encorajamento. Havia uma energia palpável na cabana, um desejo coletivo de serviço. Miguel sentiu a força da união entre eles. Esse era o combustível que resplandecia na fé de cada um.
Num impulso, ele voltou seu olhar à frente, onde um pequeno grupo de jovens da congregação trabalhava em um projeto comunitário. Eles estavam organizando um evento para arrecadar alimentos para os necessitados da cidade. Um brilho de esperança e determinação iluminava seus rostos. Ao vê-los, Miguel percebeu que aquele poderia ser seu primeiro passo. "Vou ajudar com isso", ele sussurrou, quase sem acreditar no que dizia. A luz em seus olhos refletia a certeza de que, mesmo em meio à incerteza, havia espaço para suas ações. Clara e Joaquim sorriram, como se soubessem que ele finalmente havia encontrado um caminho. A música foi se afastando aos poucos, dando lugar a sussurros de planos e visões de futuro. Miguel, agora com uma nova perspectiva, sentiu uma nova tarefa se desenhando diante de si. O que uma pequena ação poderia fazer? Mas em seu coração sabia que a grandeza reside na humildade das pequenas coisas. Dias se passaram, e enquanto o evento de arrecadação se aproximava, Miguel estava cada vez mais envolvido. Ele dedicava suas horas após o trabalho para organizar a coleta, buscando parcerias e mobilizando outros. Cada novo amigo que se juntava a ele trazia um brilho de propósito e alegria. Entretanto, como em qualquer jornada, houvesse desafios. Com algumas semanas repletas de dedicação, Miguel se sentiu cansado. As dúvidas começaram a surgir novamente. Estaria ele realmente fazendo a diferença? Este cansaço poderia ser um sinal para desistir? Ele estava se perguntando se talvez a resposta de Deus ainda estivesse escondida, longe de seu alcance. Em uma noite particularmente difícil, enquanto todos dormiam, Miguel decidiu ir até a capela. Precisava de um momento a sós com Deus. Sentou-se nos degraus, envolto na escuridão suave da noite. O silêncio trouxe à tona suas inseguranças e ele se viu em uma oração angustiada. "Senhor, eu sinto que fiz tudo o que pude, mas isso é o suficiente? O que mais você precisa de mim?" No meio do seu clamor, uma brisa fresca flutuou pelo ar, acariciando seu rosto. Ele fechou os olhos e ali, naquela quietude, começou a sentir algo diferente. Uma paz inexplicável tomou conta dele, como uma resposta do próprio céu. "Às vezes, o que você precisa está nas suas mãos, Miguel", sussurrou o vento. "Você só precisa acreditar e se atrever a ir além." Foi quando a luz do luar começou a dançar na capela, trazendo uma revelação a Miguel. Ele abriu os olhos e, com a emoção à flor da pele, compreendeu que sua jornada estava apenas começando. Isso não era apenas sobre arrecadar alimentos, era sobre transformar vidas, incluindo a sua, um passo de cada vez. Com esse novo entendimento, uma pergunta se formou em sua mente. E se Deus estiver chamando não só para agir, mas também para ouvir? Quais são as histórias que precisam ser contadas naqueles que Ele está trazendo ao meu caminho? Essa reflexão deixou seu coração acelerado. Miguel sentiu a convocação divina se intensificar, como uma música que o envolvia novamente. Ele tinha a sensação de que a verdadeira missão estava se desenrolando diante dele e que mais respostas estavam por vir. Enquanto a lua iluminava a capela com uma luz suave, Miguel sentiu a presença do divino invadindo seu coração. Ele se levantou do degrau e abriu as portas da capela em direção ao mundo lá fora. O ar fresco da noite encheu seus pulmões e ele sorriu. Finalmente entendia que sua jornada não dizia respeito apenas à arrecadação de alimentos, mas à comunicação de amor e esperança, à necessidade de ouvir e acolher o outro. Nos dias que se seguiram, o evento de arrecadação se transformou em uma verdadeira celebração da unidade. Miguel, agora seu coração inebriado de fé e coragem, organizou não apenas uma coleta, mas um dia de atividades, onde todos da comunidade poderiam se reunir. Momentos de partilha, risadas e orações. As pessoas começaram a compartilhar histórias de suas próprias lutas e superações, criando um ambiente caloroso.
Durante uma de suas reuniões, uma jovem chamada Isabela, que enfrentava dificuldades financeiras, levantou a mão. Vocês não têm ideia do quanto o apoio de vocês significa. Não é apenas sobre o que vocês podem dar, mas a esperança que trazem para nossas vidas. Ela mal conseguiu conter as lágrimas. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça. Miguel ficou profundamente tocado por suas palavras. Ele percebeu que a verdadeira transformação não se dava apenas através de ações, mas também através do ato de apoiar, ouvir e estender a mão. Enquanto Isabela falava, ele via nos olhos dela um reflexo de sua própria dor e da luta que ele já havia enfrentado. Aquilo ressonou tão forte que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Desde a primeira oração na capela, Miguel tinha sido o beneficiário de amor e apoio. Agora era seu momento de retribuir. Ele olhou em torno e viu os rostos encorajados, todos prontos para fazer a diferença. O que começou como uma busca por um milagre pessoal, agora se transformava em algo significativamente maior. O dia do evento chegou, e a capela estava repleta de almas unidas em um só propósito. Cada pessoa trouxe um pouco de comida, e assim toneladas foram acumuladas. Mas muito mais havia sido gerado. Os laços de comunidade estavam mais fortes do que nunca. Joaquim subiu ao altar e começou a compartilhar histórias de outros que, assim como Miguel, haviam encontrado uma nova vida através da fé. Aqui estamos todos, testemunhas do que Deus pode fazer quando abrimos nosso coração e nos deixamos ser moldados pelo amor. O que começou com uma oração deitado se transformou em um movimento de amor e cura. Aquelas palavras ecoaram pela capela e as emoções se tornaram palpáveis. Miguel subiu ao seu lado e falou: "Este movimento é sobre nós, não só sobre mim ou você. É a força da esperança que nasceu em nossas vidas ao unirmos nossos corações. Nós somos a luz uns para os outros." As palmas e os gritos de alegria ressoaram através do espaço sagrado. Miguel viu as sombras do passado diminuírem em um mundo de luz. Ele agora estava pronto para enfrentar tudo, pois compreendia que as dificuldades eram parte da jornada e que a verdadeira fé permitia também que as feridas fossem curadas. O evento transformou vidas e, mesmo após a coleta de alimentos, as histórias continuavam. Conversas profundas aconteceram, laços foram formados e muitos expressaram o desejo de se juntar ao movimento de ajuda em suas comunidades. Miguel tornou-se um elo entre os que tinham e os que precisavam, sempre lembrando que ele mesmo também já havia estado em um lugar de necessidade. Com o tempo, outras iniciativas surgiram. Miguel e seus amigos organizaram palestras sobre cuidados emocionais, dias de comunhão e orações em grupo, criando um ciclo contínuo de amor. Miguel percebeu que sua vida e seu propósito eram muito mais vastos do que ele poderia ter imaginado. Ele entendeu que, através da dor, havia encontrado um chamado. Estar aberto à transformação o permitiu não apenas curar-se, mas curar aqueles ao seu redor. Um dia, sentado à sombra da velha árvore da capela, com lágrimas de gratidão em seus olhos, Miguel se lembrou do início de sua jornada. O desespero, a oração na solitude. Ele tinha finalmente encontrado seu lugar e a luz divina continuava a guiá-lo. Ao olhar para o céu estrelado, ele sussurrou um agradecimento. "Obrigado, Senhor, por me levar a este caminho." Ele sabia que novos desafios surgiriam, mas a certeza da comunidade, do amor e da fé o acompanharia a cada passo. E assim, a história de Miguel, que começou com uma oração deitado, transformou-se em uma manifestação de milagres, um testemunho contínuo da bondade de Deus que fluía não apenas através dele, mas através de todos os que abraçaram a fé, a esperança e a ação.
Agora, queridos irmãos e irmãs em Cristo, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que vão tocar o seu coração. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essas transformações. Comente suas reações e testemunhos sobre este final que traz um olhar renovado sobre a fé e a comunhão. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de amor e apoio. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos propagar a luz.